Romanos, capítulo 1, eu quero ler 2 versículos, versículos 16 e 17. Abra, por favor, as Escrituras, Novo Testamento, Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. 2 versículos das Sagradas Escrituras, aí de Romanos. Abra lá, por favor. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é algo muito sério. Infelizmente, muito esquecido, como eu falei, pelas igrejas conhecidas como igrejas evangélicas. E eu quero tratar com os irmãos nessa noite esse evento histórico chamado Reforma Protestante. E eu quero explicar para vocês esse grande evento que Deus promoveu nesse mundo, que muitas vezes a gente aprende na escola, de maneira bem superficial, não tão aprofundado, mas eu quero compartilhar com vocês. Se eu fosse dar um tema para a pregação de hoje, seria o seguinte: o impacto da Reforma Protestante, a redescoberta do Evangelho e a missão da igreja. Então esse é o tríplice, né? É o tema tríplice que eu quero trazer para os irmãos hoje. Então, hoje vocês vão perceber que a minha abordagem é bem diferente, não é uma pregação expositiva, mas eu quero trabalhar esse texto que explodiu no coração daquele monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que era um alemão. E quando ele leu esses versículos que eu vou ler para vocês hoje, o Espírito Santo tocou no coração dele e foi uma revolução, gente. O Espírito Santo abriu os olhos de tal maneira que ele redescobriu o Evangelho que foi abandonado, que foi rejeitado, que foi descartado pela igreja predominante da época dele. E Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, olha que lindo o que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma. Romanos capítulo 1, verso 16, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Você pode repetir comigo essa frase? O justo viverá por fé. Vamos orar? Pai amado, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, através, ó Deus, desse dado histórico chamado Reforma Protestante, e através daquilo que o Senhor quer fazer na nossa igreja, através de todo esse conteúdo histórico e bíblico, ó Deus. Ó Deus, abra a nossa mente para entender a missão do Senhor na nossa vida e na nossa igreja. Sobretudo, ó Deus, nós nos submetemos à Tua santa palavra e às Tuas ordens, ó Deus. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, eu quero fazer uma breve exposição desse texto, porque seria muita desonestidade eu ler o texto e fugir do texto, né? Eu já cometi muito esse pecado no passado. Eu já fui um pregador fugitivo. Sabe o que é um pregador fugitivo? É aquele pastor que abre a Bíblia, ele lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Aí começa a dar testemunho, começa a viajar na maionese, e o texto está lá. O texto só falta gritar: me prega, me prega. Então eu não quero cometer esse pecado. Porém, eu quero fazer uma breve exposição. Porque quando a gente abre um texto da Bíblia, a gente precisa entender o tempo, o contexto e o porquê Paulo escreveu essa frase tão contundente. Pois bem, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. A data dessa carta foi escrita cerca de 57 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta aos Romanos quando ele estava na cidade de Corinto.
Para quem são os destinatários? A igreja em Roma, isso é, os crentes que moravam em Roma. Interessante que essa igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ali já tinha um grupo de cristãos. Alguns teólogos dizem que alguns judeus que também morava em Roma, que estava no dia de Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo e ouviu a pregação de Pedro, um daqueles convertidos tinha se mudado para Roma, e lá em Roma, o que eles fizeram? Plantaram uma igreja, e uma igreja cresceu ali. E aquela igreja precisava de orientação, aí escreveram para o apóstolo Paulo: Paulo, nos ensine a como ser igreja. Aí Paulo, no ano 57, escreveu essa carta, que é uma carta doutrinária e missionária. Qual foi a ocasião em que Paulo escreveu essa carta? Gente, há uma combinação de 3 fatores. A visita que Webe tinha a intenção de fazer a Roma. Quando Webe ela foi para Roma, ela ficou na casa de um casal chamado Priscila e Áquila. E diz alguns estudiosos que a partir dali houve uma correspondência com Paulo, e Paulo enviou essa carta para que essa carta viesse orientar aqueles crentes. A própria visita esperada de Paulo a Roma e o desejo de que eles o ajudassem com sua missão proposta para ir à Espanha. Olha só, Paulo ele escreveu essa carta e enviou para Roma para pedir ajuda para a igreja de Roma, para que o ajudasse financeiramente, para que ele fosse para a Espanha pregar o evangelho. Ele queria que a igreja de Roma fosse uma igreja parceira e patrocinadora, para que ele pudesse ir à Espanha pregar o evangelho. Por isso que ele escreveu essa carta. E também uma terceira informação que a gente recebe é que Paulo recebeu essa carta, ele escreve essa carta para Roma para aliviar as tensões entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Então, na igreja de Roma, tinha judeus convertidos ao cristianismo e tinha os gentios, que não eram judeus. O que aconteceu? Teve problema de relacionamento lá também. Aí Paulo escreve essa carta para apaziguar e para instruí-los a não viverem em desentendimento, mas sim cumprir a vontade do Senhor. Qual que é o conteúdo dessa carta? Se você ler Romanos, que tem 16 capítulos, essa carta é o seguinte: é uma carta de instrução e exortação, apresentando a compreensão que Paulo tem do Evangelho, de que judeus e gentios juntos formam um povo de Deus, com base na justiça recebida pela fé em Jesus e na dádiva do Espírito Santo. Então, gente, Romanos é um livro extremamente teológico. Se você quer entender o Evangelho de Jesus, leia Romanos. Ali, de maneira profunda, Paulo escreve a carta aos Romanos expondo o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. E essa foi a missão de Paulo. Paulo escreve essa carta para solucionar alguns problemas internos daquela igreja. Paulo escreve essa carta para pedir ajuda financeira, para bancar uma viagem missionária para a Espanha. E Paulo, ele escreve essa carta equipando a igreja doutrinariamente. Porque, gente, uma coisa terrível quando a igreja não tem firmeza doutrinária. E a preocupação de Paulo, ele se preocupava muito com isso. Por isso que ele escrevia cartas. Ele escrevia cartas para as igrejas, para que as igrejas tivessem firmeza doutrinária. Pois bem, Romanos capítulo 1, quando você lê capítulo 1, verso de 1 a 7, mostra que Paulo foi chamado por Deus para ser um apóstolo, especialmente aos gentios. Então ali, você já vê, nos primeiros versículos de Romanos, as credenciais de Paulo. Ele diz que ele é servo, ele diz que ele é apóstolo, escolhido por Jesus. Então ali tem as credenciais desse apóstolo. Do verso de 8 a 15, Paulo lhe fala sobre a obediência da fé, a conversão dos gentios, que ocorre em 3 estágios. Daí, do verso de 8 a 15, ele fala de missões. Ele fala de evangelismo, por exemplo, a evangelização dos gentios a leste de Roma, a evangelização dos gentios a oeste de Roma e a evangelização dos gentios na Espanha. Você sabe o que Paulo queria? Paulo estava mostrando o seguinte para Roma: olha, eu quero evangelizar, eu quero desbravar, eu quero levar a mensagem da cruz para a Espanha, e eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês não me ajudarem, eu não vou conseguir chegar lá. Mas eu sei que Deus tem abençoado vocês de tal maneira que vocês podem me ajudar.
Então, Romanos capítulo 1, nos primeiros versículos, Paulo se apresenta, as credenciais de Paulo. Versos de 8 a 15, Paulo ele expressa a motivação dele. Eu quero evangelizar, eu quero fazer missões. E verso 16 e 17, Paulo lhe fala do conteúdo do evangelho. E esse conteúdo do evangelho, verso 16 e 17, gente, essa tese que Paulo defende está em toda a carta de Romanos. Esses dois versículos consolidam a tese de todo o livro, o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui tem 3 pontos muito importantes quando Paulo fala sobre o Evangelho. Primeiro, o Evangelho de Jesus Cristo é o último e maior ato divino de salvação e livramento em favor de Israel e, na realidade, em favor dos gentios. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma mensagem, e essa mensagem é a única esperança de salvação, tanto para judeus como para gentios, e eu preciso ir, e vocês precisam me ajudar. O Evangelho é o primeiro para os judeus e depois para os gentios, o que significa que a dupla promessa do Antigo Testamento da restauração dos gentios e da conversão dos gentios agora está se cumprindo em Jesus Cristo. Então olha só, existe uma promessa no Antigo Testamento que dentro do povo de Israel um povo seria salvo, e além desse povo ser salvo, os gentios, que nada tem a ver com a tradição israelita, também seriam salvos através do Evangelho. E Paulo deixa muito bem claro, gente, em Romanos, que somente pela fé em Cristo é possível receber o Evangelho da salvação. Guarda isso aqui. Somente pela fé em Cristo é possível receber o Evangelho da salvação. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para a exposição desses 2 versículos. Olha o verso 16 na sua Bíblia, que Paulo lhe começa a falar assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz assim: eu não me envergonho, eu não tenho vergonha do Evangelho. A pergunta é por quê? Ele está dizendo, sabe por quê? Quando você lê a história de Paulo nas Escrituras, você vê que Paulo foi preso em Filipos, Atos 16, perseguido em Tessalônica, Atos 17, expulso de Bereia, Atos 17, zombado em Atenas, Atos 17, considerado como louco em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, e apedrejado na Galácia, Atos capítulo 14. Entretanto, ele continuava desejoso de pregar o Evangelho em Roma, o centro da força política e militar e da religião pagã naquela época. O escárnio, as críticas, as perseguições não conseguiram reprimir a sua ousadia. Por isso que ele está dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho. E olha, eu já fui rejeitado, eu já fui perseguido, eu já fui maltratado, eu já fui ameaçado, muita coisa terrível já aconteceu comigo por causa do Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha, se for para morrer, morrerei. Se for para perder a liberdade, perderei. Se for para perder pessoas, amizades, vou perder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que estou fazendo a coisa certa. Aí ele fala do Evangelho, gente. O que é o Evangelho? É as boas notícias de salvação. Interessante que essa palavra Evangelho no grego, ela se refere a um arauto, que naquela época, na época de monarquia, quando o rei estava na guerra, e ele voltava vitorioso para sua nação, primeiro ele enviava o arauto, o mensageiro. E o mensageiro, ele chegava na nação do rei e gritava bem alto: o rei está voltando! O rei é vitorioso! Ele conquistou mais uma batalha! E ele gritava bem alto, aí o povo se aglomerava para receber a carruagem do rei. Então essa palavra evangelho tem a ver com boas notícias de vitória. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não me envergonho do evangelho porque eu tenho boas notícias de vitória contra o pecado. E eu tenho algo para dizer para vocês. E olha só no verso 16, ele diz aí, porque é o poder de Deus. Interessante que essa palavra poder no grego é dinamite, algo que explode. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não tenho vergonha do evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia, e quando o Evangelho entra nos corações, explode.
Ninguém consegue sufocar essa explosão. Quando o evangelho entra no coração do judeu, no coração do gentil, há uma explosão dentro da pessoa. Porque o evangelho é o poder de Deus que deixa de joelho qualquer pessoa desse mundo. Qualquer pessoa. Embora a mensagem possa soar como loucura para alguns, o evangelho é efetivo porque carrega em si a onipotência de Deus. Somente o poder de Deus é capaz de dominar a natureza pecaminosa do homem e dar a ele uma nova vida. Por isso que Paulo está dizendo, olha, eu não tenho vergonha do evangelho, porque é boa notícia de salvação, é poder de Deus, é dinamite de Deus. E quando entra no coração do ser humano, ele dá nova vida. O ser humano pode ser o mais orgulhoso, mais soberbo, mais autossuficiente, mas quando o evangelho entra no coração, dessa gente, esse pessoal se prostra diante de Jesus. Porque o evangelho ele explode no coração das pessoas. E ele fala assim, aí, que é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é usada aqui 5 vezes em Romanos, a forma verbal aparece 8 vezes. Essa palavra-chave significa basicamente libertação ou resgate. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é uma boa notícia. Esse evangelho tem um dinamite que vai explodir nos corações, e esse evangelho vai salvar pessoas. A pergunta é, salvar do quê? Do que a raça humana precisa de salvação? Depois o apóstolo Paulo, ele explica isso. Interessante que o pastor John MacArthur, ele comenta dizendo assim, abre aspas, o poder do evangelho liberta as pessoas da perdição eterna, porque, gente, tanto Jesus como Paulo, uma tese que ele sempre deixava muito claro que existe vida após a morte. E Paulo está divulgando o seguinte, olha, o evangelho livra as pessoas da perdição eterna. As pessoas não são eternas aqui, as pessoas têm um espírito e têm uma alma, e quando as pessoas morrem, esse espírito vai para algum lugar, e alguns vai para um lugar de sofrimento, mas o evangelho veio libertar essas pessoas da perdição eterna. Por isso que eu não tenho vergonha desse evangelho. O poder do evangelho liberta as pessoas da perdição, da ira de Deus, da ignorância espiritual deliberada, da autoindulgência pecaminosa e das trevas da falsa religião. Ela resgata o pecador do castigo final pelos seus pecados, ou seja, a separação eterna de Deus e o castigo eterno. Paulo está dizendo, ele vai dizer no decorrer da carta que o ser humano ele está separado de Deus. Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus. E Romanos capítulo 5 explica o porquê. Porque Romanos capítulo 5 diz que o nosso ancestral, Adão, por desobediência, ele pecou contra Deus e o pecado de Adão contaminou toda a raça humana. E por causa disso, toda a raça humana está separada de Deus. Mas a boa notícia que Paulo tem é o seguinte, olha, eu não me envergonho do evangelho, as boas notícias, esse poder de Deus, porque esse poder produz salvação. Esse evangelho que eu tenho para anunciar para vocês vai conectar vocês de novo a Deus, porque a raça humana está desconectada de Deus. E só o evangelho de Cristo no coração das pessoas pode religar as pessoas a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz aí, em Romanos 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha essa palavrinha, gente, crê. Crer significa confiar, depender, ter fé em algo. Aqui se refere à verdadeira fé salvadora e sobrenatural, ou seja, um dom maravilhoso de Deus que Ele produz no coração dos seres humanos. É a única maneira pela qual uma pessoa pode obter a verdadeira justiça. Sabe o que Paulo está dizendo? Aquele que crê em Cristo é aquele que recebeu algo especial. Esse algo especial chama-se fé salvadora. Gente, não é fé no sentido de crendice. Ah, eu tenho fé que o meu time vai ganhar amanhã. Ah, eu tenho fé que o Brasil vai dar certo. Isso é crendice. A fé bíblica espiritual é uma capacitação que Deus nos dá, que nos habilita a crer em Jesus.
que abre os nossos olhos de tal maneira que a gente começa a entender, opa, calma aí, eu estou entendendo o Evangelho, agora eu estou entendendo porque Jesus morreu por mim, agora está fazendo sentido. Então essa luz, esse despertamento, é Deus que coloca, gente. E aí a pessoa passa a crer em Jesus. A fé da pessoa acaba sendo depositada em uma pessoa, chamada Jesus. E aí, olha que interessante, a fé, essa fé que Deus dá, que nos capacita a crer, ela consiste de 3 elementos. Olha que coisa maravilhosa, para você entender biblicamente o que é fé. A fé, em primeiro lugar, ela mexe na nossa mente. Na nossa mente, no nosso intelecto. A mente compreende o Evangelho e a verdade sobre Cristo. Então essa fé que nós recebemos, em primeiro lugar, ela começa a nos trazer uma compreensão intelectual. Opa, calma aí, eu estou entendendo. Agora está fazendo sentido, as coisas estão se encaixando. Então a fé, em primeiro lugar, ela influencia a nossa mente. É por isso, gente, que a gente precisa pregar. A gente precisa pregar. É através da pregação, é através da exposição das Escrituras que as pessoas vão receber a fé e vão começar a entender, vão começar a pensar, opa, está fazendo sentido. Está fazendo sentido. Então, em primeiro lugar, o primeiro elemento é mental. A mente compreende o Evangelho e a verdade sobre Cristo. O segundo elemento é emocional. A pessoa aceita a veracidade dos fatos, com tristeza pelos pecados e alegria pela misericórdia e pela graça de Deus. Então ela entende com a mente e começa a sentir, opa, calma aí. A Bíblia está dizendo que eu sou pecador. A Bíblia está dizendo que eu não sou tão bom assim como eu pensava. Eu pensava que eu era bom. Eu pensava que eu estava indo para o céu por causa da minha bondade, mas não, a Bíblia está falando que eu estou fatalmente perdido. Eu estou indo para o inferno. Com essa informação, a pessoa começa a sentir tristeza pelo pecado. Meu Deus, eu tenho pecado contra ti, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia daquilo que eu tenho pegado. Tem misericórdia daquilo que eu tenho visto. Tem misericórdia dos lugares que eu tenho pisado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque agora eu estou entendendo e eu estou sentindo uma tristeza terrível por causa dos meus pecados. E aí, ele começa a entender também que assim como o pecado nos destrói, a gente tem a cura em Jesus. Calma aí. Mas existe alguém que não desistiu de mim. Existe alguém que pode me salvar disso. É Jesus. Agora sim estou entendendo a mensagem da cruz. Então a fé é isso, gente. A fé, primeiro ela é intelectual, ela mexe na nossa mente, a gente começa a entender. Ela é emocional, a gente começa a sentir uma angústia por causa do pecado. E depois a gente sente uma alegria, um consolo em Jesus. E essa fé, ela é volitiva, isso é, ela mexe, ela nos persuade a tomar uma decisão. Ela nos influencia a tomar uma decisão. O pecador se submete à sua vontade, à vontade de Cristo, e confia nele como sendo a única esperança de salvação. Então isso é fé. Isso é fé salvadora. Eu começo a entender com a minha mente, eu começo a sentir tristeza por causa dos meus pecados. Aí eu começo a sentir alegria, porque eu começo a perceber que Jesus pode me salvar, Ele pode me libertar, e aí eu tomo uma atitude. Opa, eu não quero viver. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver desagradando a Deus. Eu quero me submeter à vontade de Deus. Eis-me aqui. A minha vida está em tuas mãos. Gente, isso é fé. Deu para entender? Essa é a fé que Paulo está ensinando aqui em Romanos. Então fé, gente, não basta entender. Não basta. Não basta entender, mas não sente tristeza pelo pecado e não muda de vida, não tem atitude. Isso não é fé. Fé, quando você entende, quando você sente, e quando você toma uma atitude, não, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero agradar a Deus. Amém? Esse é o poder. E, gente, por isso que é poder de Deus. Só o poder de Deus para convencer pessoas com coração duro. Só o poder de Deus para explodir o coração de alguém e a pessoa, opa, calma aí, estou entendendo, estou sentindo, eu quero tomar uma decisão, eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus.
Aí MacArthur ele diz assim: a fé genuína sempre produzirá obediência autêntica. Repito, a fé genuína sempre produzirá obediência autêntica. Se a gente cai, a gente levanta. Se a gente vacila, a gente entra no prumo. Porque a fé genuína sempre produzirá uma obediência. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero te obedecer. Eu não quero viver na minha egolatria, só pensando em mim, no meu ego. Não, eu quero viver fazendo a tua vontade. E aí, no verso 16, Paulo diz assim: primeiro do judeu e também do grego. Isso era verdadeiro no que diz respeito à história da redenção, mas também era o padrão do trabalho missionário de Paulo, porque Paulo, ele queria alcançar os seus, ele queria alcançar a sua nação. Por isso que ele diz assim: olha, primeiro do judeu, eu vim trazer esse evangelho para os meus irmãos, para os meus conterrâneos. Eu preciso levar o evangelho para os judeus. Mas daí ele diz também do grego. Essa é uma referência a outras nações, etnias e línguas. Paulo sabia: olha, eu preciso levar o evangelho da salvação para o meu povo, porque muitos do meu povo não entendeu. Então eu preciso levar o evangelho, mas eu preciso levar o evangelho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Por isso que é primeiro do judeu, também do grego. Aí no verso 17, olha na sua Bíblia. Aí ele diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Gente, que justiça é essa? Trata-se de uma expressão-chave em Romanos, explicada regularmente na carta como justiça mediante a fé. Refere-se à justiça de Cristo, que é reconhecida, contada e imputada àquele que crê. Por exemplo, Deus justifica ou declara pecadores justos somente com base na obediência e no mérito do seu Filho, por meio da fé verdadeira em Cristo, e não por meio de qualquer coisa que eles fizeram, estão fazendo ou farão. Sabe que Paulo está dizendo? Olha, o evangelho é poderoso porque é a justiça de Deus. O que isso significa? Deus, ele realizou a sua justiça através do seu Filho. Jesus, ele foi enviado a este mundo para morrer numa cruz, para que a justiça de Deus, que ia ser derramado sobre nós, foi derramado sobre Jesus. E através dos méritos de Jesus, através da obra de Cristo na cruz, por Jesus, a gente foi beneficiado com a salvação. É isso que Paulo está falando. Olha, a justiça de Deus se revela na onde? No Evangelho, nas boas novas. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não tem capacidade de se salvar. Você não tem capacidade de fazer coisas para merecer a justiça de Deus. Porque aquilo que você não conseguia fazer, alguém fez por você lá na cruz. E por causa dos méritos dessa pessoa, você foi beneficiado com a salvação. Porque se fosse para você fazer, você não ia conseguir. Você não ia conseguir obedecer a Deus de maneira perfeita. Você não ia conseguir se submeter a Deus de maneira perfeita. Mas Deus enviou o seu Filho para fazer isso por nós. Jesus é o único que obedeceu a Deus de maneira perfeita. É o único que viveu uma vida perfeita. Por isso que ele se tornou o Cordeiro de Deus perfeito. E na cruz, ele satisfez a justiça de Deus. E por causa dos méritos de Cristo, a gente recebeu uma bênção chamada salvação. Você está entendendo? Nós não somos salvos, gente, por causa de nós. Se fosse, esse é o problema do ser humano. O ser humano pensa que é autossuficiente, mas essa autossuficiência é cega. Ninguém consegue se salvar, ninguém. A gente só recebe a salvação quando a gente entende que Cristo morreu na cruz, e por causa da obra de Cristo, dos méritos de Cristo, a gente recebeu essa bênção. Não foi por causa de nós, não foi por causa daquilo que eu fiz, mas foi por causa daquilo que Ele fez por mim. É isso. A salvação, gente, ela é de cima para baixo, e não de baixo para... Não é aquilo que eu fiz que eu mereço a salvação, não. Ele fez por nós. Ele fez por nós. O Evangelho é Deus alcançando o homem.
E não o homem alcançando Deus. É a justiça de Deus revelada no Evangelho. Olha o verso 17, de fé em fé. De fé em fé. O que significa essa expressão? Essa expressão, a justiça da justificação é recebida exclusivamente pela fé e não pelas obras. Por isso, ela chega a todos os que têm fé, independente da raça. Também significa que esta fé é permanente e consistente, do começo ao fim, preservado pela justiça de Deus em seu Filho Jesus. De fé em fé. Sabe o que significa? A pessoa que entende isso, que foi salvo pela justiça de Deus, não pela sua justiça, não por aquilo que ela fez. A pessoa, ela começa a viver isso de fé em fé. Isso é, a salvação começa com Deus e termina com Deus. É de fé em fé. Deus me salvou hoje e Ele vai me preservar até o fim. É de fé em fé. Então, de fé em fé, eu vou entendendo, olha, Deus teve misericórdia de mim, Ele me salvou e Ele vai me preservar até o último minuto da minha vida. É por isso, gente, que a gente não precisa ficar preocupado, porque se tem uma heresia ensinada pelas igrejas evangélicas, chama-se perda da salvação. Pastor, o crente tem que tomar cuidado, senão ele perde a salvação. Mentira, a Bíblia não ensina isso. Te ensinaram errado. Eu chamo isso de heresia, não falo nem como possibilidade teológica, eu chamo de heresia, pelo nome certo. Romanos, gente, Romanos capítulo 8, na mesma carta, Paulo fala assim, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É de fé em fé, por causa da justiça de Deus, Ele nos salvou da perdição eterna e Ele vai nos preservar até o último minuto da nossa vida, nos levando para o céu. Gente, isso é justiça de Deus, não é nossa. É algo que a gente não merece, mas Deus, você é meu, vou te preservar, porque você é meu. Você é meu. É o poder de Deus. O poder de Deus. É interessante daí que Paulo, como ele era bíblico, ele recorre à Bíblia. A Bíblia hebraica, ele fala assim, como está escrito. Aqui ele usa Abacuque capítulo 2, verso 4, que provê a base bíblica para o resumo sobre a fé verdadeira, indicando que o caminho da justificação, somente pela fé, já existia no Antigo Testamento. Como está escrito, gente, isso que eu estou pregando para vocês, ele dizendo para os romanos, escrevendo, não é novidade nenhuma, Abacuque já tinha ensinado isso. O justo, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Pensa aqui comigo. Quem são os justos? São aqueles que receberam a fé, entenderam que Jesus morreu na cruz por nós e por causa dos méritos de Cristo, a gente foi perdoado e conectado com Deus. Deu para entender? Por causa dessa conexão que a gente tem com Deus, por causa da obra de Cristo, agora nós fomos justificados. É uma palavra jurídica da época de Paulo dizendo o seguinte, agora a sua culpa foi removida, você foi declarado inocente. O seu crime foi pago por uma outra pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus. Os seus pecados, a sua culpa, os seus crimes, a sua desobediência que você tinha que pagar, alguém pagou por você lá na cruz. E agora você foi inocentado, você está quites com Deus, você não está devendo nada por Deus, porque alguém pagou um preço alto no seu lugar. Esse alguém é Jesus. É por isso que o justo viverá por fé. Justo, gente, aqui não é no sentido de bonzinho, olha, a gente é tão bonzinho que a gente vive pela fé, não. O justo é que a gente recebeu um perdão que a gente não merecia, porque alguém fez algo extraordinário por nós, e por causa desse perdão e dessa obra, a gente vai se agarrar nisso, e isso vai promover no nosso coração convicção. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé, porque alguém morreu no meu lugar para me dar salvação. Salvação, relacionamento com Deus, amizade com Deus. Agora eu tenho acesso com Deus, porque o seu filho morreu por mim na cruz. E agora eu conheço a Deus, por causa da justiça de Deus. Amém? Deu para entender, gente? Deu para entender? Eu tento, como diz aquele humorista, eu tento explicar nos mínimos detalhes.
É isso que Paulo quis dizer nessa carta. E, gente, foi esse texto que explodiu no coração de Martinho Lutero. Aí eu quero chamar a sua atenção. Eu vou fazer um panorama. Eu vou ser igual um gato pisando em brasa. Eu vou trazer para você um panorama sobre a Reforma Protestante, porque o tempo não dá. Senão a gente tinha que ter uma conferência sobre isso de vários dias para a gente entender. A Reforma Protestante, a partir desse texto, Deus converteu o coração de Martinho Lutero. Presta atenção, a Reforma foi um movimento que visou trazer à igreja a pureza original do cristianismo segundo o Novo Testamento. Depois do Pentecostes, a Reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. Representou uma volta à Bíblia, ao ensino dos apóstolos, e por isso a rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. Aí, eu vou te apresentar alguns expoentes. Então, o que foi a Reforma Protestante? Gente, antes da Reforma Protestante, tinha uma igreja que vocês conhecem. Essa igreja se desviou totalmente do Evangelho. Se desviou totalmente da palavra de Deus. Então, a Reforma Protestante trouxe a Bíblia de volta para a igreja. A Reforma Protestante redescobriu o Evangelho e trouxe o Evangelho de novo para o povo, para a igreja, porque durante muitos e muitos anos a igreja viveu nas trevas. A igreja, ela não ensinava o Evangelho para as pessoas. A igreja dominante da época, ela se desviou da vontade de Deus. E não ensinava o Evangelho, não distribuía a Bíblia para o povo. Aí, Deus escolheu e converteu algumas pessoas. Eu quero te apresentar bem rapidinho. O primeiro deles é Martinho Lutero. Ele viveu ele nasceu em 1483 e viveu até 1546. Ele era alemão, filho de camponeses, tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento de Erfurt. Buscava com avidez a salvação da sua alma. Em 1512, aos 29 anos, o texto de Romanos 1,17, o justo viverá por fé, explodiu como uma bomba em seu coração. Ali, ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Gente, ali mudou. Aí ele começou a ter uma nova cosmovisão. Calma aí. E ele era professor de Bíblia, ele era um doutor em Bíblia. E ele começou a entender, calma aí, não é bem assim. A igreja está ensinando isso, mas as Escrituras estão ensinando outra coisa. Mais tarde, quando o Papa Leão V estava construindo a Basílica de São Pedro, que hoje é conhecido como Vaticano, seu emissário Johannes Tetzel foi à Alemanha vender indulgências que ofereciam redução das penas no purgatório. Convencido de que o tráfico de indulgências desviava o povo da verdade, oferecendo-lhe falsas esperanças, Lutero decidiu enfrentar esse abuso no dia 31 de outubro de 1517 e pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado o movimento da reforma. O que estava acontecendo? A igreja na época, por esse cidadão, ele estava vendendo indulgências para as pessoas. As pessoas compravam no sentido assim, a questão era o seguinte, se você comprar esse produto sagrado, a sua alma vai ser remida. Outra, dependendo do produto que você comprar, a sua alma vai ser remida e da sua família. E tudo isso, todo esse comércio da fé foi para coletar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que hoje é conhecida como Vaticano. Então foi através do falso ensinamento que recursos foram levantados para construir a basílica e enganando o povo. E Martinho Lutero, não é assim. E Martinho Lutero, ele era um padre. E ele começou a discordar, não é assim. Aí colocou lá na porta do castelo as 95 teses, gente, confrontando essa doutrina, a doutrina das indulgências. De tal maneira que diz um cântico que quando uma moeda caía, quando uma moeda ressoava, uma alma do purgatório pulava. Quando uma moeda ressoava, uma alma do purgatório pulava. E Lutero ficou indignado. Não é assim. A igreja se desviou. Esses foram um golpe no poder papal e no poder da igreja, que se desviara da fé apostólica. As teses combateram o pretenso poder da igreja de ser mediadora entre o homem e Deus, vendendo o perdão dos pecados, e Lutero foi excomungado pelo Papa. E em 1521,
informes, na dieta imperial, sob ameaça de morte, ele defendeu a sua fé diante do imperador, dos clérigos, dos nobres, dos condes e dos embaixadores. A partir daí, o evangelho passou a ser pregado na língua do povo. Nos púlpitos e no banco das igrejas havia cópias da Bíblia traduzida por Lutero. Cantavam-se por toda a Alemanha hinos evangélicos e salmos, muitos dos quais escritos pelo próprio Lutero. Dentre eles destaca-se Castelo Forte. Dentro de 30 anos, a igreja cristã na Alemanha tinha sido reformada, como ninguém jamais poderia ter sonhado. Os abundantes escritos de Lutero tiveram larga aceitação. E assim, o movimento se espalhou pela Boêmia, Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos, Escandinávia e até mesmo pela Espanha e pela Itália. Gente, a Alemanha foi libertada daquilo. Deus escolheu um homem para que enfrentar... Gente, Martinho Lutero, ele não tinha pretensão nenhuma de rachar a igreja. Ele viu a igreja deformada. Ele quis trazer uma proposta de reformar a igreja. Mas daí ele foi excomungado e foi ameaçado. Aí Deus usou esse homem, gente, para pregar o evangelho. Ele que traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, e o povo começou a ter contato com a Bíblia. E ao ler a Bíblia, o que aconteceu? Deus foi convertendo e foi libertando. E, gente, um movimento espiritual aconteceu na Alemanha. Aí, Deus levantou um outro chamado Ulrico Zwinglio. Ele nasceu em 1484, viveu até 1531, reformador suíço. O trabalho de Zwinglio se desenvolveu em Zurique. Suas principais defesas eram o sacerdócio de todos os crentes, a salvação pela fé em Cristo e não pelas obras exigidas pela igreja, a autoridade suprema da Bíblia acima da igreja papal. Zwinglio também combateu com tenacidade o primado do Papa, a missa e o celibato do clero. Aí, Deus levantou Zwinglio para dizer também, opa, vamos pregar a Bíblia, agora na Suíça, e vamos distribuir a Bíblia para o povo, vamos pregar o Evangelho. O que aconteceu? A nação se libertou também, e muitos foram convertidos. João Calvino nasceu em 1509, viveu até 1564, foi o grande cérebro da Reforma, foi o grande estudioso da Reforma. Não vou falar muito dele, é bem extenso, mas ele foi o grande intelectual da Reforma Protestante, e inclusive, gente, ele até enviou missionários para o Brasil, missionários que foram assassinados. Entretanto, Deus usou a vida de Calvino na cidade de Genebra, e a Genebra se tornou uma cidade abençoada. Foi através de Calvino, gente, que começou a ter polícia na rua. Foi Calvino que que trabalhou com segurança pública. Foi Calvino que começou a trabalhar com formação em faculdade, na área da educação. Foi através de Calvino que tudo isso que a gente desfruta não é fruto de partidos políticos, é fruto da Reforma Protestante, gente. O progresso na ciência é tudo fruto da Reforma Protestante. O combate à escravidão, o combate à fome, o combate à violência à mulher, é tudo fruto da Reforma Protestante, e não de movimentos sociais políticos. E Calvino foi o grande cérebro da Reforma Protestante. John Knox nasceu em 1513, viveu até 1572, o pessoal vivia pouco, né? É chamado de pai do presbiterianismo, educado na Universidade de Glasgow, implantou a reforma na Escócia, e aconteceu a mesma coisa, gente. A Escócia foi libertada, a Alemanha foi libertada, a Suíça foi libertada, Genebra foi libertada, a Europa estava pegando fogo. Um movimento espiritual acontecendo ali naquele continente por causa da palavra de Deus. É por isso que nós pregamos a palavra. Pois bem, esses expoentes da Reforma Protestante, eles entenderam o que Paulo escreveu em Romanos e começaram a pregar. Mas eles sintetizaram o Evangelho em 5 pontos da Reforma Protestante. 5 pontos. Gente, o Evangelho de Jesus, ele é resumido nesses 5 pontos. E esses 5 pontos chamam o seguinte: sola Escritura, somente as Escrituras. Guarde isso aqui.
Sola Escritura, somente as Escrituras. Os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não estiver em base na palavra de Deus. Gente, somente as Escrituras, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Entenda isso. É isso que eles entenderam. Vamos priorizar a Bíblia. Deus fala com o seu povo através da Bíblia e somente pela Bíblia. Um outro ponto que eles destacaram, sola fide, somente a fé. Guarde isso. Somente a fé. Os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A salvação não é mérito humano conquistado pelas práticas das boas obras, mas é obra de Deus recebido de graça pelo homem mediante a fé em Cristo. A salvação não resulta da somatória de fé mais obras. A salvação é um dom de Deus recebido exclusivamente pela fé. Somente a fé. Ninguém é salvo pelas boas obras. Ninguém é salvo porque pratica uma religião. Ninguém é salvo porque é bonzinho, nunca cometeu um crime. Nós somos salvos pela fé que a gente recebeu de Deus, que abriu os nossos olhos e nos fez entender o que Deus fez por nós. Somente a fé. E não é fé mais obras. É somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Guarde isso. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus a nós. O salário do pecado é a morte. Merecemos o juízo, a condenação, o inferno, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, suspende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que não merecemos. Isso é graça. Gente, nós somos salvos pela graça. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não é salvo porque é evangélico. A gente não é salvo porque é protestante. A gente não é salvo porque é batista. A gente não é salvo porque a gente é honesto, trabalhador. A gente nunca cometeu um crime. Não, a gente é salvo pela graça. Nós não merecemos. O que é graça? É um presente que Deus nos dá sem a gente merecer. A gente é salvo pela graça. Somente a graça. Somente. Deus não vê nada em nós de bom para a gente merecer a salvação. Deus simplesmente fala assim: você é um pecador perdido, mas eu te amo tanto que eu vou te salvar. Eu vou te salvar. A iniciativa é minha, não é sua. A iniciativa é minha. Eu vou te salvar. Gente, isso é graça. É graça, é privilégio. Somente. Tem muito evangélico que não entende isso, gente. Tem muito evangélico que não entende isso. Nós somos salvos pela graça. Pela graça. Solo Cristo, somente Cristo. Os reformadores deitaram por terra a heresia romana que afirmava ser o Papa, o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador. Estribados na doutrina bíblica, reafirmaram que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens e o único e todo suficiente Salvador. Nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser nossos intercessores junto a Deus. Isso é usurpação do ofício mediador de Cristo. Isso é, Jesus é o nosso único mediador. Os outros foram grandes exemplos, mas não pode fazer nada por nós. Jesus é o único mediador que nos pega e nos conecta a Deus. Somente Cristo. Somente Cristo. E só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Os reformadores reafirmaram que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E a nossa vida está diante da face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Amém, gente? Deu para entender? Eu estou tentando ser didático. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, ok? Somente Cristo e somente a glória a Deus. Esses 5 pontos é o resumo do Evangelho de Jesus pregado por Paulo em Romanos. Mas aí, eu já vou terminar. Pastor,
você fez uma exposição de Romanos, você deu um breve panorama sobre a reforma protestante. O que isso tem a ver com a gente? O que esse dado bíblico, esse dado histórico tem a ver conosco e com a nossa igreja? Gente, tem a ver muita coisa. Aqui que entra a minha tristeza, tem muita igreja evangélica que não lembra disso. Tudo isso que eu tentei passar para vocês tem muita relevância para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como igreja. Como igreja, você quer ver? Só a Escritura, somente as Escrituras. Entenda, a nossa igreja tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Da onde que a gente aprendeu isso? Reforma protestante. Aonde a Reforma protestante aprendeu isso? Com Paulo. A nossa igreja tem como base a Bíblia como única regra. Gente, nós não precisamos da Bíblia mais uma literatura que é fruto de uma profetisa que teve uma revelação. A gente não crê na Bíblia mais o profeta que faz revelação do futuro. A gente não tem a Bíblia mais o fulano que tem visões subliminares e que conta para o povo. Não, somente a Bíblia. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para nos governar, para abrir os nossos olhos, para ministrar no nosso coração. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. E isso, gente, nós defendemos de todo o coração e cremos de todo o coração, porque Deus fala com o povo através das Escrituras. Eu não preciso de muleta. As Escrituras é suficiente para falar comigo e para falar contigo. As Escrituras. Então não é a Bíblia mais. A Bíblia, gente, ela não pode ser substituída e nem subtraída. A Bíblia não pode ser substituída por profetas, profetisas, médiuns, gurus, literaturas. A Bíblia é a única regra de fé e prática. É a Bíblia, gente, pregada, ensinada, que explode no coração das pessoas. Por isso que nós pregamos a Bíblia, as Escrituras. Por isso que a gente se mata, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se aprofunda para pregar a Bíblia. Essa é a ordem, prega a palavra. E toda a igreja, gente, que se desvia disso, presta atenção que eu vou te falar, porque isso pode acontecer com a gente. Toda a igreja que não prega só a Bíblia, torna-se uma igreja falsa, uma igreja apóstata, como aconteceu no dia de Martinho Lutero. Toda igreja que não prioriza a Bíblia se torna uma igreja apóstata, uma igreja falsa, como aconteceu na época desses homens. Por isso que Deus os levantou para dizer, olha, priorizem a Bíblia. Porque assim Deus fala através das Escrituras. Você está entendendo como isso é sério? E a partir do momento que a nossa igreja deixar de pregar a Bíblia, a gente se torna uma igreja falsa. Pode ir embora. Pode ir embora, você está perdendo seu tempo. O dia que eu deixar de pregar a Bíblia, eu me torno um falso profeta. A Bíblia é suficiente, suficiente. Entenda isso. Isso tem muita relevância na igreja de Cristo dos dias de hoje. E a igreja moderna tem se desviado disso. Cremos que as Escrituras é inspirada por Deus, ela não é inspirada pela imaginação humana, pela intelectualidade humana, ela é inspirada, ela é inerrante, ela não tem erros, é um documento extremamente confiável, e ela é infalível, isso é, a verdade que ela ensina é poderosa, é absoluta. Por exemplo, é a Bíblia que nos revela a origem da vida, a origem do universo, e a gente não negocia isso. A vida após a morte, quem é Deus, quem é Jesus, é as Escrituras. E se a gente não conhecer as Escrituras, gente, a gente vira ignorante. A gente precisa conhecer as Escrituras e os pastores são obrigados a ensinar as Escrituras para o povo. Somente as Escrituras. E aí, nós não temos o direito de substituí-la ou subtraí-la por tradições religiosas. Aqui está o problema na época de Lutero.
A igreja na época de Lutero, em vez de priorizar a Bíblia, eles priorizaram a tradição religiosa. Não, a tradição religiosa tem que se submeter à Bíblia, e não a Bíblia à tradição religiosa. A partir do momento que a Bíblia se submete à tradição religiosa, a igreja se desvia da vontade de Deus. A Bíblia não pode ser substituída por experiências místicas. Por exemplo, gente, sabe uma coisa que eu não posso fazer, que é pecado? É eu chegar aqui perto de vocês e falar assim, gente, a nossa igreja vai ser dirigida pela revelação que eu recebi. Eu recebi uma revelação e a nossa igreja vai andar assim. Está errado. Se eu receber uma revelação, é uma experiência pessoal e não para a igreja toda. A igreja tem que ser dirigida por quê? Pelas Escrituras. É assim, gente, que a palavra de Deus diz como a gente tem que viver. É assim que a palavra de Deus diz como a gente tem que resolver os problemas do nosso casamento. É assim que a palavra de Deus diz para a gente educar os nossos filhos. É assim que a palavra de Deus diz o tipo de cidadão que a gente tem que ser. É assim que a palavra de Deus diz o tipo de discípulo que a gente deve ser. É as Escrituras que nos governam. A Bíblia, ela não pode ser substituída por filosofias humanas. Isso é, filosofias que contrariam a palavra de Deus. Exemplo, nós não cremos na teoria da evolução. Por quê? Porque as Escrituras dizem que nós fomos criados por Deus. Mas, pastor, e aí a ciência? Não cremos. Porque também tem muitas provas científicas mostrando que a teoria da evolução é um engodo, é uma mentira. Te apresento um monte de cientista. Nós não cremos na teoria da evolução. A teoria da evolução ela vem contrariar a palavra. E também não dá para conjugar, gente, evolucionismo com cristianismo. Esse casamento nunca deu certo. Nós cremos que Deus criou pela palavra do seu poder. Então, filosofias humanas que vêm tentar substituir a palavra de Deus. A gente fala, não, somente as Escrituras. Tudo bem, tem certo conhecimento que serve como acessório, mas não contraria a palavra de Deus. Aí sim. Mas quando uma teoria, um conhecimento vem substituir a palavra de Deus, a gente fala assim, não. A palavra de Deus é suficiente para resolver os dilemas da minha alma e da minha vida. A palavra de Deus, ela não pode ser substituída pelas culturas controvertidas. Gente, tem certas coisas da cultura que não é uma ameaça à fé cristã, tudo bem. Mas tem certos elementos na cultura que é uma ameaça à fé cristã. É uma ameaça. Aí a gente fala, não, opa, não é bem assim. Não ameis o mundo, não vos conformeis com esse mundo. As Escrituras, ela redime a cultura. Mas tem certos aspectos da cultura que dá para viver, porque não contraria as Escrituras. Mas tem certas coisas, gente, que não dá. Não dá para adaptar. Uma dessas coisas é o quê? O que o mundo está comemorando hoje? Não dá para conjugar. Halloween com cristianismo. Sinto muito. Se você não conhece, você precisa se informar mais sobre a origem dessa festa. Sinto muito. Não dá para mascarar, não dá para dizer, não, pastor, é uma fantasia, é brincadeira. Olha, você não sabe, que Deus te perdoe, você não sabe o que você está dizendo. Somente as Escrituras. Você está entendendo como é relevante? Somente as Escrituras. E quando a gente começa a entender as Escrituras, a gente começa a ter sabedoria. Não, calma aí, eu estou entendendo a vontade de Deus. E aí a gente diz, como Jesus falou para o diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Somente as Escrituras. Olha, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, porque as Escrituras é a palavra de Deus. Amém? Somente a fé. O que somente a fé tem a ver com a gente? Olha só, nós negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa participação humana. Qualquer pessoa, ou instituição, ou igreja que negue ou condene este princípio, não pode ser reconhecido como uma igreja verdadeira. Negamos tudo que venha substituir a fé em Cristo, somente a fé. Nós não somos salvos pela obra, nós não somos salvos pela ética, nós somos salvos pela fé em Cristo.
em Cristo. Negamos qualquer pretensão de uma fé dúbia, dividida, que não seja centralizada na pessoa de Jesus. Isso é, se essa fé não é centralizada somente em Jesus, não é uma fé verdadeira. Aqui está o problema, não é uma fé verdadeira, é uma crendice social. A fé verdadeira é a pessoa que entende, não, eu preciso confiar só em Jesus, e só em Jesus eu deposito a minha fé. E é isso que faz parte do nosso evangelismo. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente precisa falar disso, coloca a sua fé em Jesus. Não é Jesus mais alguém, é Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós. E ninguém recebe a salvação, gente, por boas obras, pela ética. Gente, isso aqui é um problema. Tem muita gente que pensa que é salvo pela ética. Porque nunca cometeu um crime, porque sempre foi um bom marido, porque sempre foi trabalhador, porque sempre foi um bom pai. E tem pessoas que pensam que por causa da sua ética se salvarão. Não é verdade, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que essa pessoa, assim como o pedófilo, está fatalmente perdido. O que salva a pessoa? A fé em Jesus. Calma aí. Não é por mim, não é pelas minhas qualidades, não é pelas minhas virtudes, é por Cristo. É por Cristo. Somente a graça. O que somente a graça tem a ver com a gente? Reafirmamos que na salvação somos resgatados da justa ira de Deus unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito é que nos leva a Cristo, libertando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não pode realizar essa transformação. A fé não é produzida por nossa natureza não regenerada. A graça, nós somos salvos pela graça. E gente, por mais que a gente se esforce usando técnicas deste mundo para alcançar as pessoas, não adianta nada. Porque o que converte as pessoas é unicamente a graça. A gente pode usar os melhores métodos, a gente pode usar as melhores estratégias, a gente pode usar os melhores projetos para alcançar as pessoas. Se não for a graça, ninguém vai ser convertido. A gente depende da graça de Deus convertendo as pessoas. Convertendo as pessoas. 4. Somente Cristo. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a nossa proclamação. O que a gente ensina? Gente, só existe salvação através de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiverem sendo invocadas. Isso é, se tem uma igreja pregando, mas não está pregando o Evangelho, a gente está diante de uma falsa igreja. Se a gente está numa comunidade que não ensina que a salvação só está em Cristo, a gente está diante de uma falsa religião. Ou se a gente está numa igreja que diz que a gente precisa de Jesus e mais alguma coisa para ser salvo, a gente está diante de uma falsa religião. Se a gente entra numa igreja que se diz evangélica, que diz assim, olha, você precisa entregar sua vida a Jesus, mas você precisa participar de uma campanha financeira, porque se você não participar dessa campanha financeira, você não vai receber a sua salvação, você está diante de uma heresia. Você está diante de uma falsa igreja. Ou você vai para uma igreja que diz assim, olha, a maior evidência de quem é cristão é quem tem prosperidade, quem tem riqueza. Então quem tem riqueza, esse é salvo. Você está diante de uma heresia, uma falsa igreja, um falso ensinamento. A salvação é só por Cristo, somente por Cristo. É por isso, gente, que nós pregamos a Jesus e aquilo que Ele fez por nós na cruz. Amém? E eu termino. Somente a glória a Deus. Somente a glória a Deus. Gente, que relevância isso tem para a gente. Reafirmamos que toda a glória pertence a Deus. Olha só o que isso implica. E que os reformadores entenderam. Reafirmamos que toda a glória pertence a Deus. O que isso implica? Que a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, os nossos recursos financeiros, o nosso patrimônio, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas aptidões, a nossa formação, tudo que temos pertence a Deus. Tudo que temos, tudo que você tem, não pertence a você.
pertence a Deus. Isso é somente a glória a Deus. Ah, mas pastor, você não sabe o quanto me matei para trabalhar o que tenho. Olha, se você tem, é Deus que te deu. A força, a habilidade, as oportunidades, não veio de você, não veio da sua esperteza, da sua técnica de administração, da sua técnica de visão. Foi Deus que te deu. A glória de Deus, gente, ela desmonta qualquer motivação antropocêntrica. Quando o homem pensa que é alguma coisa, e a gente pensa na glória de Deus, a gente fala assim, oh, puxa, miserável homem que sou. Não foi por mim, foi por Deus. É Deus. E aí eu preciso dedicar tudo isso a Deus, porque foi Ele que me deu. Olha só, reafirmamos que a igreja pertence a Deus e não ao Estado, não a partidos políticos, não a ONGs humanitárias ou qualquer outra instituição humana, e que a igreja de Deus é regida pelas Escrituras. A igreja não é propriedade do Estado e de instituição nenhuma. A igreja é de Deus. É de Deus. A igreja não é nem bolsonarista e nem lulista. A igreja pertence a Deus. E ela é regida não por partidos políticos e nem por ideologias. Ela é regida pelas Escrituras. Ela vive assim para a glória de Deus. Reafirmamos que o culto... Gente, olha só. Reafirmamos que o culto público deve ser teocêntrico, Deus no centro e altamente bíblico, e que é um ato de oferecimento exclusivo a Deus e não um ato de homenagem a homens. Do contrário, vai ser uma reunião de blasfemos, interesseiros e carnais. Isso tem a ver até com o nosso culto, gente. Gente, o culto não é para homens. Por isso, eu reafirmo aqui, é errado ter culto do Dia dos Pais, culto do Dia das Mães, culto do Dia das Crianças, culto do Dia da Sogra, culto não sei o quê, culto não sei o quê. Culto não é para homens, culto não é uma homenagem a homens, culto é um ato exclusivo de adoração a Deus. Culto não tem nada a ver com homenagem a homens. Isso é pecado. E a nossa igreja tem pecado muito com isso. Tá, tudo bem, quer homenagear os homens? Vamos terminar o culto, depois a gente ora pelos homens. Porque o culto é para Deus, não para os homens. É para Deus. O culto é somente para a glória de Deus. O culto tem que ser teocêntrico. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com o entretenimento, se negligenciarmos o Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Gente, o que esse ponto tem a ver com a gente? Culto não é divã de psicanalista. O culto, a pregação bíblica não pode se transformar em palestra motivacional para você sair bem emocionalmente daqui. Isso qualquer psicólogo faz, gente. Mas isso não é culto e não é pregação bíblica. Pregação bíblica é expor as Escrituras, não é contar certas histórias para fazer você se sentir bem e se sair bem dessa igreja. Isso é palestra motivacional que qualquer coach faz. Isso não é culto. Culto não tem nada a ver com entretenimento. Por exemplo, uma coisa que vocês não vão ver na nossa igreja é ministério de coreografia. Por quê, pastor? Porque isso não é culto. Isso não é culto. Você não vê nas Escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, durante o culto, as meninas dançando. Isso não é culto, não faz parte do culto. Como você sabe, pastor? É o seguinte, guarda isso aqui, vou te falar. O Deus que merece toda adoração, Ele já deixou prescrito nas Escrituras a maneira como Ele quer ser adorado. E uma das coisas que não tem na área de adoração, como Deus quer, é coreografia. Gente, isso é invenção da igreja moderna que se desviou de Deus. Culto que coloca balé, coreografia, samba, pagode, capoeira, festa junina dentro do culto. Não é culto, gente, não é culto. Não é culto.
Culto é um ato exclusivo a Deus, que não tem nada a ver com essas manifestações culturais ou carnais. Sabe por quê? Porque o culto é o quê? Somente a Deus. A glória é somente a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como isso é relevante? Como isso é relevante? Gente, se a gente não se ater a isso, se a gente não submeter a isso, nós nos tornaremos mais uma igreja falsa nesse mundo. Uma igreja apóstata, que se desviou da vontade de Deus, como aconteceu com a igreja na época de Martinho Lutero. Uma coisa que eu te falo é o seguinte: eu não quero isso para a minha vida. Eu quero voltar para as Escrituras. Eu quero voltar para as Escrituras. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um cristão, eu quero ser um discípulo, segundo o coração de Deus. E para ser o segundo o coração de Deus, a gente tem que se submeter às Escrituras. Somente as Escrituras. Somente a fé. Somente a graça. Somente a Cristo. Somente a glória a Deus. Esse é o resumo do Evangelho do poder de Deus, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Amém, gente? Oh, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, gente, nessa caminhada. Que Deus continue nos reformando a cada dia, moldando a nossa vida, para que a gente seja uma igreja segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E isso que vos ensinei hoje, gente, está aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, ajuda-nos, ó Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, porque também, muitas vezes, nós nos desviamos da Tua verdade, da Tua vontade, das Tuas ordens. Ó Deus, nos perdoe. Não faça de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós, não faça de nós uma igreja apóstata, uma igreja falsa, uma igreja carnal. Livra-nos disso, Deus. E faça-nos de nós uma igreja segundo o Teu coração, centralizada nas Escrituras, centralizadas na pessoa do nosso Salvador Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre lembrar das verdades expressadas na carta aos Romanos e naquilo que o Senhor fez na Reforma Protestante. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre lembrar disso. E continua conduzindo a nossa vida e o nosso coração. Nós oramos, ó Deus, e nos submetemos às Tuas ordens. E fazemos isto em nome do Senhor Jesus. E a Ti toda a glória e toda a honra. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém.